Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. Tchim! Era assim que hoje começávamos, Cláudia? Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Hoje vamos falar, se ainda não sabe, sobre doenças respiratórias alérgicas. Como prevenir e Exatamente, como tratar. tratar, se há aqui alguma ajuda, seja de medicamentos, seja dos tratamentos, seja de vacinas, e quem é melhor do que isso para receber... Não somos nós. Não somos nós, É por claramente. isso que convidamos especialistas. Exatamente, e neste caso Profissionais. temos aqui connosco hoje a doutora Sofia Campina, que tem uma página também aqui de Instagram, onde espalha também esta informação e vamos conhecê-lo, vamos conhecer o seu percurso e vamos falar um bocadinho sobre este tema, que de certeza que há muitas mamãs, que é um tema muito delicado, não é? Quando tem aqueles miúdos com muitas alergias é um tema muito delicado, não é? Sim, claro que sim. É Eu difícil. pensava que era mais na primavera. Eu acho que já vamos perguntar à doutora. Pois é isso. Eu tenho ideia que é agora quando começa o frio e depois é na primavera quando começam Graças a Deus eu não passo pólenes. nem os meus pequeninos, mas eu pensava mesmo que era o pico era do ano, era mesmo na primavera. Quando você está assim, é muito sentimental a chorar por tudo e por nada. Assim, não é? É assim, pronto. Bem, então este é o nosso tema de hoje, portanto fica connosco até ao final do programa, porque com certeza também a doutora, que é especialista aqui nesta área, que tem uma palavra difícil e que eu vou evitar dizê-la já, digo só mais daqui a bocado. Qual? Imunologia. Imunologia. Exatamente. Tem também aqui, vamos falar sobre este tema em específico, mas podemos também, aqui a nossa doutora saberá falar de algumas alergias. E desta sim, palavra, geral. não é? Exatamente. Já sabe, pode seguir as nossas redes sociais, claro. Claro, redes sociais para aceder a toda a informação relacionada com o nosso programa e, claro, as nossas convidadas, Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres e através do YouTube, programas completos no canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, isto para que você tenha a oportunidade de partilhar, dar a conhecer. Exatamente, e fazer aqui esta rede, esta sororidade feminina, de apoiar projetos no feminino, de apoiar mulheres que estão a fazer às vezes mudanças de carreira, de vida, de dar a conhecer, como é o caso de hoje, aqui um tema que é de importância para, eu ia dizer, 90% das pessoas, não sei quais é que são aqui as percentagens, mas quase toda a gente tem aqui alguma alergia, por mínima que seja, portanto este programa também muito importante para ser partilhado, mas não só este, como outros programas aqui com temas médicos, como outros programas de saúde mental, como outros programas de receitas de cozinha, também porque não é? Porque às vezes falta a inspiração para fazer qualquer coisa, como outros programas de desporto, então contamos consigo para chegar mais longe. Ando com vontade de fazer o bolo de canela. Andas com vontade de fazer o bolo de canela? Então depois a gente se calhar aqui para a frente convidamos outra vez a nossa convidada para ela te ensinar a fazer o bolo de canela. Depois tu fazes para mim no Natal. Pronto, combinado, certo? Combinado. Bem, vamos passar um separador? Vamos e vamos receber a nossa convidada de hoje. Até já. Até já. É agora. É agora. Estou a convidar, é agora. Não assustei nada. Não sei porque é que dizer estas coisas da minha pessoa. Bem, vamos dar as boas-vindas, não é? É isso que vamos fazer. À doutora Sofia Campina. Sim. Olá, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada eu por me terem convidado. E agora está tudo a tentar passar a bola do nome difícil. Médica especialista de imunoalergologia, coordenadora nacional do Grupo de Interesse de Alergia Cutânea da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, autora de várias publicações em revistas, convidada para ações de formação e com um perfil digital onde cria conteúdos acerca de alergias. É tudo verdade? Bem, é tudo verdade e é enorme. Parece quase o tribunal que nós dizemos isto. Não, nós gostamos de receber as nossas convidadas assim, porque para as pessoas entenderem que quem está aqui, normalmente sempre uma pessoa muito simpática e acessível, mas que tem aqui já um vasto currículo, não é? Sim, é verdade. Quer dizer, É verdade. É verdade. Vou tendo o meu currículo, também já são muitos anos a fazer medicina e na imunoalergologia. Porque Imunoalergologia. a dica é pensamos Alergologia. imunidade, imuno. E depois alergologia, que é fase já é imuno, uma pausa,
a alergologia sai sempre. É verdade, sai é sempre. verdade. É mais fácil. Alergologia. Porque a alergologia não é assim Já tão te ensino difícil. uma coisa. Já. É O erro foi a gente não ter perguntado em off antes. Bem, mas falando sobre o seu percurso, a medicina sempre foi aqui algo focada na medicina ou nem por isso? Não, nem por Não. isso. Eu sou de uma família que tem médicos e, portanto, acho que diretamente Há a uma minha mãe é tradição, médica. não é? Pronto. E sempre vi a dedicação dela às pessoas, à saúde, mas, sobretudo, as relações humanas. Sempre me atraiu muito. Quando era miúda não tinha muita noção o que é que queria ser quando fosse grande, não é? Aqueles sonhos habituais, quis ser atriz de teatro, quis ser bióloga. Atriz, bióloga é assim bem Não tem nada a ver. Exatamente. Mas, de facto, sempre me fascinou depois estudar o corpo humano. E à medida que a pessoa vai evoluindo no secundário, estudando... E tem boas notas, tem que ter boas notas. Sim. para fazer Convém, isto. sim. Sim, Não é só gostar do corpo humano, eu também gostei muito de estudar o corpo humano, mas depois... Mas era uma coisa que me era... A parte das ciências era-me fácil. Portanto, eu era marrona, não sou aquela pessoa genial que tem os miúdos que às vezes agora não precisam muito de estudar e genialmente aquilo fica. Não era uma pessoa marrona. Eu estudava de facto, mas gostava daquilo que estudava. E tinha muito aquela noção de poder ajudar o outro. Tinha a sensação que queria uma profissão em que pudesse ajudar o outro. E como tinha em casa um bocado esse exemplo, não é? A parte da minha mãe era um exemplo de dedicação e continua a ser um exemplo, apesar de reformada, continua a exercer. Mas já é reformada. Já é reformada, mas no fundo é a missão da vida dela, é um propósito. E eu acho que a medicina não deixa de ser um propósito e a pessoa tem que sentir essa ligação com as pessoas e querer essa ligação. Depois, como a parte do estudo era fácil de eu me adaptar a essa realidade, decidi que queria o curso de medicina, pronto, entrei e os primeiros 3 anos são duros. Que é logo aquela coisa Os difícil. primeiros 3 anos são 3 anos. duros, Sim, porque é muita teoria, o curso teórico é pesado, não se tem logo o contacto com a clínica e o que é fascinante depois é a clínica. É fascinante é depois nós passarmos dos livros para a pessoa real e percebemos as suas queixas e porque é que acontece. E a imunoalergologia vem daí, porque a imunidade, eu adorava a molécula, a parte do pormenor todo do funcionamento do nosso corpo e a inteligência do nosso corpo. E o sistema imunitário é um sistema brutal de inteligência, quando é que nos defende, quando é que tolera, quando é que reage contra, não é? Portanto, é um equilíbrio para nós estarmos vivos. E depois a alergologia permite ver tudo, Nunca ouvi desde a ninguém criança falar ao velhote. do sistema imunitário e os olhos brilharem. Sim, sim. O Fascina. sistema imunitário é algo que Incrível, é incrível. impressionante, não é? Então, como é que surge aqui esta paixão por esta área? Surge por isso, porque portanto, dentro do curso de medicina, nós não damos imunoalergologia. No curso de medicina damos imunologia. E a imunologia percebemos como é que existe um sistema chamado sistema imunológico ou sistema imunitário, que são sinónimos, que é o nosso sistema grande de defesas contra o exterior. Mas defesas que permitem-nos sermos únicos, permite-nos não nos confundirmos com o próximo, as nossas células, as nossas proteínas, os nossos constituintes não são iguais ao do próximo e por isso, exatamente, reconhecemos. Por exemplo, quando faz um transplante, vamos imaginar. Ai, você devia ter sido professora. É incrível. Adoro. Quando faz um transplante, está a receber um órgão exterior e, portanto, Sim, o nosso por isso corpo está adaptado a dizer: não, isto não é meu. É Eu verdade, tenho que defender do que não é meu. Aliás, Tem que é ser a íntegro. questão dos transplantes, não é se aceita ou se rejeita. Exatamente, porque essa individualidade é definida pelo sistema imunitário. A minha proteína, a minha célula, o meu anticorpo é diferente do seu. Mas isso também permite não só eu ter a minha integridade toda, como também, quando eu contacto com uma coisa exterior, por exemplo, um alimento é uma coisa exterior, Sim. eu tenho que aprender a tolerar. Essa tolerância é o meu equilíbrio, eu tenho que tolerar as coisas. Ou então dizer, não, isto faz-me mal, é um alimento que me faz mal, ou é um vírus, ou é uma bactéria. Portanto, o sistema imunitário não é só permitir ser eu próprio individual, é também eu reagir tolerando ou reagir exageradamente. E, portanto, este, para mim, obviamente, brilham os olhos, porque é a parte que eu mais gosto da medicina. E lá está, há pessoas Incrível. que têm aqui esta tolerância, uns mais aumentada, outros mais diminuída, não é? Exatamente. Portanto, a resposta alérgica é a resposta exagerada àquilo que devíamos tolerar. Porque, por exemplo, um vírus, uma bactéria, um fungo que É nos vai mesmo infectar, é suposto. suposto reagimos exageradamente. Temos febre, temos os sintomas e sinais normais de defesa, no fundo, para batalharmos contra algo que nos está a agredir. Mas a alergia é outra A coisa. questão de vomitar também é isso.
A questão de Ou não? vomitar também pode ser uma reação adversa só de eu estou a tentar eliminar. Portanto, o vomitar é um sintoma, não é? Portanto, Porque eu comecei a achar que o meu filho, depois compreendi o meu filho melhor. Eu já sei quando o meu filho não quer comer, já sei. A seguir, passado 2 ou 3 dias, está com febre, aconteceu qualquer coisa. O corpo dele dá sinal, é primeiro, mais do que a febre. Agora já identifico. É porque ele vomitava muito quando era pequeno. Por isso é que ele estava a perguntar se era sim, disso. também pode ser. O vómito é uma manifestação de uma série de outras coisas. Eu, Sim, se tiver claro, refluxo, também claro, posso ter claro. vómito. Mas eu acho que aqui o importante é exatamente isto. Há Mas é só sinais de nestas alerta. alturas. Há sinais de alerta. Exatamente. E os sinais de alerta têm que ser entendidos como a tolerância ou a reação exagerada. Na alergia, a reação exagerada é alguma coisa que eu devia tolerar. Um alimento, um medicamento, aquilo que eu respiro todos os dias. E aí nas alergias respiratórias. Eu respiro todos os dias ácaros, eu respiro todos os dias pelos de animal, pólenes. Eu não consigo evitar que o meio ambiente que me rodeia me possa fazer mal. Seja estéril, não é? Se não tenha nada. Exato. E eu até se for estéril demais, não convém. Também não é bom. E uma das teorias para o aumento das alergias no mundo é a teoria da higiene, que é esterilizarmos tanto os ambientes, industrializarmos tanto, que temos pouco contacto com o que devíamos ter. Devíamos brincar em quintas. Existem até trabalhos que mostram que as grávidas, por exemplo, os primeiros 3 meses antes, na concepção e até durante o período da gravidez, deviam ir para quintas. Que é para já terem toxópolas Para mãos ter. e essas coisas. Calma. Mas é para contactarem com agentes e para terem uma introdução imunitária melhor e até a criança no primeiro ano de vida poder ter maior contacto com agentes infecciosos. Isto porquê? Se eu tenho contacto com agentes infecciosos, tenho uma maturação do sistema imunitário equilibrada e não me vou entreter depois a criar alergias. Porque a alergia é o sistema imunitário ficou desocupado demais e começou a responder exageradamente. Afinal é preguiçoso, mas depois quer trabalhar de onde não deve. Exatamente. Portanto, é um desvio. A alergia é uma resposta imunitária desviada, desregulada, inflamatória, exagerada, quer dizer, podemos fazer aqui uma série de descrições contra aquilo que nós devíamos ter aprendido a tolerar e que deixámos de o fazer. E que faz muito sentido isto de termos cada vez mais esterilizado, cada vez mais cuidados, não é? Que no fundo são para proteção, mas que podem às vezes estar a ser O nocivos. equilíbrio é difícil. É obviamente, ainda bem que na saúde hoje temos tanta proteção. Não morremos de agentes infecciosos que antes morríamos. Tínhamos uma esperança média de vida muito curta, agora temos muito longa. Mas também à custa desta melhoria da qualidade de vida existem outras coisas. No fundo mesmo uma alimentação desequilibrada com alimentos processados, a poluição exagerada aumenta a inflamação das vias respiratórias. Portanto, nós temos todo um ambiente que também favoreceu não só a higiene exagerada, mas o próprio ambiente favoreceu o aparecimento de mais doença alérgica, porque é mais agressivo, a poluição é mais agressiva, a inflamação do nosso corpo aumenta e a alergia é Na uma realidade dessas é verdade que cada vez mais se ouve falar de crianças alérgicas, de adultos alérgicos, de novas alergias. Exatamente. Pensa-se que se calhar nos próximos anos nós podemos ter 50% da população mundial com pelo menos uma doença alérgica. Portanto, agora se nós temos, imagine isso, 50%. pode atingir os 50%. Portanto, porque isto é genético. Depois há um outro fator que é a genética. Ou seja, se de um ao outro. Geração em geração. E realmente, nos últimos 20 anos, são poucas as famílias que não têm pelo menos uma pessoa alérgica. E depois, passado 10 anos, já são 2 ou 3 alérgicos. E depois já são 4 alérgicos. E depois já são 5. Ou seja, vai passando de gene em gene. E portanto, nós temos agora o avô, o pai, o filho, não é? Depois os netos, cada vez mais há mais alergia. Porque há geneticamente uma transmissão e os ambientes poluídos, os ambientes que têm mais concentração de alergénios, a resposta inflamatória alérgica é cada vez mais frequente, vai-se transmitindo e o ambiente também não ajuda. Portanto, por isso é que há uma especialidade do presente e do futuro, sem dúvida. foi diretora aqui de imunoalergologia. Boa. Viram? Sim. Sempre dedicada aqui a todas as áreas da especialidade, quer para crianças, quer para adultos. O que é que trata esta especialidade tão grande? Aqui dê-nos exemplos de várias doenças. Hoje vamos falar das respiratórias alérgicas, não é? Mas não são só as respiratórias, não são várias. Portanto, a doença alérgica é do corpo inteiro. Portanto, uma das coisas é a respiratória. Exemplo, a rinite alérgica, coça, pinga, espirra, nariz sempre entupido, dificuldade à noite para respirar porque o nariz entope. Porquê que o nariz entope? Porque está a respirar alguma coisa que não gosta, exagera
na resposta, então entope, porquê? Porque as paredes do nariz ficam grossas, produzem secreção e o nariz começa a entupir e a pessoa tem ranho, espirra para tentar deitar cá para fora o que está a entrar que não gosta. E às vezes há pessoas que têm sempre ranho. Exatamente. Portanto, a rinite alérgica é a mais frequente doença alérgica respiratória. Vias respiratórias vão desde a entrada do nariz aos brônquios, que é onde passa o ar pelos nossos pulmões. Portanto, mais frequente, rinite alérgica. Conjuntivite alérgica é a mesma coisa que a rinite, mas nos olhos. Ou seja, os olhos inflamam, coçam, lacrimejam, ficam vermelhos e às vezes inchados. Que isso é mais o que acontece na primavera, não é? Muitas vezes na primavera. Na primavera as pessoas têm mais isso, casos. estão sempre a espirrar e os olhos e chora e aquilo que eu estava a brincar. Agora, a está dificuldade é, o que é a primavera? Quando é que é a primavera? Pois, Já. exato, agora já não há muito, Mas de facto, na primavera nós aquela altura do pólen. É isso, mas a altura do pólen, por exemplo, este ano nós tivemos, em vez de uns clássicos picos de pólen, tivemos quase o dobro de picos de pólen, porque temos um aquecimento global muito grande, temos épocas de polinização maiores, temos uma concentração de pólenes na atmosfera mais prolongada e mais intensa, mais meses. A começar, por exemplo, em março, mas em julho ainda tínhamos picos de pólen. Pois é, O pólen porquê? Porque o pólen deposita-se nos olhos, não é? Às vezes nós dizemos andar de óculos escuros na primavera, fechar as janelas do carro, para diminuir a concentração de pólenes a depositar-se nas conjuntivas. Bom, rinite alérgica, conjuntivite alérgica, uma muito frequente, asma. Asma, ter falta de ar, ter tosse, ter pieira, que é aquele gatinho, aqueles gatinhos, aquele ruído de assobio quando se respira, é muito frequente na infância e é frequente aparecer em qualquer idade. Às vezes pensa-se que é preciso começar em bebê a ter alergia para ter um adulto com doença alérgica. Atualmente sabe-se que a alergia pode aparecer em qualquer altura. Eu posso nunca ter tido asma e ter asma aos 40 anos. Portanto, é muito variável. A asma é uma doença alérgica? A asma, 80% dos asmáticos são alérgicos. Portanto, a maioria das asmas tem como causa uma alergia de base. Alergia a alguma coisa que respiramos e tal como o nariz entope e produz secreção na rinite, se você tiver o mesmo fenómeno no nariz, tiver nos brônquios, Pronto, os brônquios é mais apertam, grave e fica sem apertam respirar. e é difícil o ar a passar. E também faz esse ruído. Eu explico muitas vezes que aquele ruído típico da asma, que é a chiadeira ou a pieira, é porque o ar ao passar é como numa janela quase fechada. Se a janela estiver bem aberta, o ar passa a correntar, não ouvimos nada, mas se nós estivermos a fechar a janela e ficar só uma fresta, faz um assobio. É o que acontece nos brônquios. A asma acontece 80% das pessoas é por alergia. Existem outras formas de asma, por exemplo, uma asma de uma pessoa que fumou muitos anos, uma asma ocupacional, num local de trabalho muito contaminado. Eu posso ter asmas de outros fenómenos não alérgicos. Existem asmas não alérgicas, mas a grande... Entre a asma e a bronquite? Esse é um termo muito comum. É assim, a bronquite é a inflamação dos brônquios. Antigamente dizia-se bronquite asmática. Já não se usa. Já não se usa a bronquite asmática. Devemos É que eu agora, quando asma. estava a explicar a asma, eu estava a pensar, mas está a falar dos brônquios. Isto dá-me ideia que é uma bronquite. É assim, a bronquite, tudo que acaba em ite é inflamação. Exato. Rinite, inflamação do nariz, conjuntivite, inflamação da conjuntiva, gastrite, inflamação do estômago. Por exemplo, as crianças tinham, não sei se ainda têm, porque os tempos mudam e a minha criança já vai nos seus 9 anos, as bronquiolites. Muito bem. A bronquiolite é uma inflamação dos brônquios pequeninos, chamados bronquíolos, mas geralmente é viral. A bronquiolite é tipicamente um vírus. Ok. Portanto, a bronquite... O termo ite é inflamação. Sim. Agora, a inflamação pode ser uma infecção, um vírus que chegou lá e inflamou os brônquios. Sim. Se eu tiver uma criança com várias bronquiolites, a dada altura, a gente já tem que suspeitar, é demasiada bronquiolite. Então deve haver uma inflamação naqueles brônquios de base, que está a favorecer aquele fenómeno contínuo, já não é uma bronquiolite. Provavelmente aquilo vem a ser uma asma. São os miúdos que têm muitas A tal vezes... bronquite que agora já não se usa. Já não se usa. Ficou fora de moda a bronquite. Mas agora podemos dizer bronquite crónica do fumador, que não é o asmático, que inflamou os brônquios porque agrediu. Existe uma doença, que é a bronquite crónica, ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crónica, que é outro termo, que é muito a inflamação dos brônquios com muita expectoração, muita secreção. É uma doença diferente da asma. Portanto, não é errado dizer bronquite, mas na asma
já não usamos o termo bronquite asmática. Eu tinha bronquite asmática, não tinha asma. Olha, desculpe, lamento, mas é a mesma coisa. Nós mudámos, foi o nome. Nós agora mudámos o nome. É só para dizer que já, não tem, já está curado. Tem outra doença. Aquela já não tem. Olha, aquela já está resolvida. Mas essas doenças são muito frequentes. A rinite, a conjuntivite e a asma são as doenças mais frequentes alérgicas respiratórias. Mas sente que a asma, então, é algo alérgico? Os tais 80% são... Sim, a asma é classicamente uma doença Mas alérgica. que a diferença, em vez de se notar aqui no nariz, então é nos brônquios. É por andares. O andar superior. Doença alérgica superior, do nariz para cima. Nariz, olhos. E as pessoas depois também têm, às vezes, patologia dos ouvidos, da garganta aquilo tudo aqui, e dos não é? seios perinasais, Seios que é a perinasais, sinusite. sim. A sinusite é uma complicação da rinite. Ninguém tem ranho nos seios perinasais, sinusite, ninguém tem ranho, se não for o nariz a mandar. Então o termo correto é rinocinusite. Começa por ser o nariz a mandar ranho, o ranho não sai para a frente nem atrás na garganta, acumula nos seios perinasais, dá sinusite. Dor Portanto, de é melhor cabeça. quando sai, não é? Portanto, rinocinusite, rinite alérgica, conjuntivite. Asma, quando é o andar inferior. Mas depois temos a pele. Qual é o maior órgão do corpo humano? É a pele. Então, as alergias na pele. O eczema, a dermatite atópica, a urticária, o edema na pele. Pronto. Mas é mais uma catrefada. Depois temos as alergias aos alimentos, as alergias aos medicamentos. Né? Portanto, nós já temos aqui, e isto é com todas as idades. Portanto, a imunoalergologia tem aqui uma vastidão, para além dos defeitos de imunidade, que também podem acontecer, as pessoas que não têm tantas defesas, e têm imunodeficiências primárias, que são aquelas que, de base, geneticamente, a pessoa produz má defesa. É isso que lhe ia perguntar. Já é genético, já nasce com isso assim? Sim, geralmente, as imunodeficiências primárias é um defeito genético. Pode só ter as primeiras manifestações muito mais tarde na vida. As muito graves, é logo à nascença e podem ser fatais. Aquelas que acabam por ser mais frequentes vão aparecendo ao longo da vida e vão-se começando a manifestar já em idade adulta, porque há um defeito genético que se vai acumulando e começa a haver muitas infecções respiratórias, intestinais. Portanto, a doença alérgica é de todos os órgãos. Se nós quisermos ver bem, existem também doenças alérgicas intestinais. E, portanto, é a nível do intestino que se processam as manifestações e as doenças. São muito menos frequentes do que são as de pele e as respiratórias. É o mundo. É um mundo. É um mundo. Mas diz aqui que tem um carinho especial. Carinho especial por alergia cutânea, asma grave e alergia a fármacos. Porquê? Eu já nem sei o que é que eu tenho carinho especial, porque eu gosto de tudo disto. Sim, os seus olhos brilharam com tudo. Uma pessoa fica a pensar, oh meu Deus, e está os seus olhos a brilhar. A alergia na pele eu sempre gostei muito. Há uma razão por nestes 3 anos eu ser a coordenadora nacional da alergia na pele da Sociedade Portuguesa de Alergologia. Pronto, e aqui uma palavra de apreço muito grande à sociedade. Portanto, as sociedades científicas são muito importantes no nosso país e nós médicos costumamos fazer parte das sociedades de cada especialidade. E esta sociedade é muito dinâmica e nos próximos 3 anos o grande objetivo é tornar estas doenças alérgicas cada vez mais conhecidas. Isto não tem nada a ver com um projeto pessoal, não é? Aquilo que falámos da parte minha digital. Isto é um projeto nacional da Sociedade Portuguesa de Alergologia, que em todas as áreas se diferencia e na parte da pele é muito importante tornarmos à sociedade, no fundo, acessível estes termos e tornarmos conhecidas as doenças e o impacto que têm na qualidade de vida. Existem doenças como urticária crónica, que são pessoas que têm manchas na pele com borbulhas e incham, por exemplo, dos lábios, dos olhos, da pele, todos os dias, não conseguem dormir por isso, é pouco conhecido. Conseguem dormir? Então, se tiver borbulhas no corpo inteiro enormes, com uma comichão horrível, não consegue dormir. Portanto, e essas doenças de pele, como a urticária crónica, afeta 1% da população. Parece pouco. Mas ainda são muitos portugueses. Sim, sim. E outra doença é a dermatite atópica, ou eczema atópico, que é muito comum. Eczema, sim. E que começa, por exemplo, a maioria na infância e depois acaba por diminuir, mas atualmente temos dermatites atópicas que atravessam toda a vida e que até podem aparecer na idade adulta e até após os 65 anos e que não há qualidade de vida nenhuma, porque há lesões na pele que ficam crónicas. Portanto, na urticária desaparecem e aparecem e a pessoa está um monstro de borbulhas, mas disse que não tem nada, mas depois tem um evento, um casamento e está outra vez um monstro, e é horrível. Mas quem tem dermatite atópica tem lesões crónicas. A pele está seca, descamada, com cicatriz e afeta imensa a imagem corporal. As pessoas têm vergonha, se expirem. Os adolescentes então afetados com dermatite atópica é um problema grande nas escolas. Não fazem educação física com medo, com vergonha, o suor afeta. Portanto, eu tenho aquele carinho especial pelas doenças de pele alérgicas.
mas depois tem outras. A asma adoro, não é? Como viram, mas tenho muito... Sim. Adoro asma. Adoro. Não, gosto muito de tratar os doentes. Eu acho que no fundo tem muito a ver aqui. Gosta de tratar as pessoas. Eu gosto de tratar as pessoas e gosto que as pessoas percebam a sua doença. E acho que é muito importante Fica para o aliviadas sucesso também. e o sucesso do tratamento. A pessoa não é a doença. Não é? A pessoa é a pessoa. Dizer às pessoas, não é? A pessoa é a pessoa, e aquela pessoa que tem aquela asma, que é uma asma difícil de tratar ou uma asma grave, que tem mais desafios a tratar, não é só porque tem aquele diagnóstico e há aquele medicamento. Mas é porque aquele medicamento naquela pessoa vai resultar melhor do que na outra. Porquê? Porque aquela pessoa tem um perfil que vai encaixar. E isto é preciso perceber a biologia que está por trás, portanto, as tais células, porque nós sabemos por análise, por testes, por diagnósticos, que aquela pessoa à nossa frente tem maior probabilidade de responder àquele tratamento, porque entendemos a ciência por trás, a molécula, a célula, a biologia, mas nós também sabemos que aquela pessoa tem aquele feitio, aquele contexto familiar, aqueles fatores à volta que a afetam, o stress, o sono, e, portanto, olhar para o doente como um todo, os traços do doente, portanto, fazem... E há tempo para fazer isso tudo? Não, mas tudo depende da forma como você faz, no fundo, a relação com a pessoa. Não são 20 minutos de consulta que permitem ter isto, claro. mas são várias consultas e tem a ver um bocadinho com a abordagem, não dá para fazer tudo É um numa só acompanhamento. consulta. Não é? É muito isto, perceber que se a pessoa acompanhar, vigiar, e depende da conversa, não é? Nós percebemos, em todas as relações, vocês também aqui, quando têm um entrevistado de uma maneira e de outra, vocês adaptam a vossa conversa. E eu acho Claramente, que nós temos que sim. adaptar a conversa à pessoa que temos à frente. E tratar da saúde de alguém é uma responsabilidade enorme, enorme. Verdade. E, portanto, acho que independentemente de eu gostar da doença e tratar da doença, eu gosto de tratar das pessoas e entender a pessoa. E sou muito adepta a partilhar com outras especialidades. A dizer, olha, então esta área acho que é muito importante falar com aquele colega, é muito importante ter a nutrição, é muito importante ter o seu psicólogo ou psicoterapeuta. Se o fator de stress for fundamental como desencadeante de uma crise alérgica, e que muitas das doenças alérgicas agravam com o stress, é importante. Eu não sei fazer isso. Qual é a explicação científica para isso? Ai, meu Deus. Alguma? Não, e ele, se não houver, não precisa Não, dizer. Porque é que o stress, que é uma coisa, emocional, não sei, o que é que tem a ver com uma coisa que tem a ver com o facto de reagirmos muito a um fator externo? É assim, o stress é um sentimento, mas é todo um fenómeno químico interno. Portanto, internamente, quando nós temos stress, o momento de stress acompanha-se de um aumento de determinadas hormonas e determinados transmissores ou substâncias químicas que vão fazer um sinal de alerta nos vários tecidos, que podem ser de salivar, de tremer, de respirar curto, de uma forma curta, por exemplo, num episódio de pânico, Sim. até de excitação. Nós podemos comparar até um momento de grande emoção, pode ser ele de grande felicidade como de grande tristeza. Claro. E nós temos mecanismos internos de receber essa informação a nível dos vários órgãos. E se isso for interpretado nos órgãos como atenção, isto é um sinal de perigo, eu tenho um aumento da inflamação. A doença alérgica é uma doença inflamatória. Ok. E, portanto, há várias doenças que inflamatórias agravam com os momentos de stress. Sim, é naquelas semanas ou naquele ano de vida que eu tenho os eventos de vida marcantes, divórcio, um síndrome depressivo, a morte de um familiar, uma mudança de trabalho. Muitas vezes são nesses contextos que eu tenho as manifestações das doenças crónicas e inflamatórias piores, que eu tenho a minha pior crise de eczema, que eu ando com a minha asma mais descontrolada. Portanto, há uma correlação intensa entre os fatores psicológicos, emocionais e os físicos. Não é... Antigamente dizia-se, pronto, que a pessoa é instável, é histérico, etc. Mas atualmente, fisicamente e emocionalmente, o nosso corpo humano há uma correlação direta. E eu não sei lidar com isso tudo. Eu sou médica imunoalergologista. Eu preciso das outras valências de saúde e dos outros profissionais para ter uma saúde global da pessoa. Para ajudar a pessoa, para ela... Que é a única coisa que interessa. Em todas as áreas. Então, falando hoje desta área das doenças respiratórias alérgicas, primeiro, já vimos aqui que são um bocadinho hereditárias, não é? Portanto, alguma maneira... Quais são os sintomas? Primeiro começamos aqui. O que é que são aquilo que a pessoa deve ter muita atenção? Isto não é só uma constipação, isto não é só um vírusito. O que é que são aqui os sintomas para... Se calhar tem que ir a um especialista. Foi exatamente isso que disse. Eu não estou constipada todos os dias. Eu não estou constipada cronicamente. Quem é que está constipado cronicamente? O alérgico. Ou seja, estou sempre constipado. Ninguém está sempre constipado. Quando diz constipado, por exemplo, só Nariz reino. a pingar,
nariz entupido. Mais frequente, rinite alérgica é o nariz que entope muitas vezes mais à noite, comichão no nariz, espirros e pingo. Portanto, eu posso ter continuamente uma secreção e estou-me sempre a suar, ou a secreção atrás da garganta e tenho uma impressão na garganta e estou sempre a coçar a garganta, ou com uma sensação de uma secreção que nem vem para cima nem vem para baixo, portanto tenho uma rouquidão, tenho uma tosse frequente. Portanto, eu quando estou constipado 3, 5 dias, uma semana, e depois volto a estar constipado daqui a uns quantos meses que tive azar. Dias e... Não, estou quase sempre assim. O doente alérgico está uma semana assim, uma semana bem, depois volta a estar mal. Está sempre assim. Tem dificuldade de dormir à noite com o nariz entupido, ressona. Esta é, por exemplo, rinite ou rinocinusite. Depois temos na asma, tosse habitual, tosse com o riso, tosse com o esforço, Tosse. com o riso. Com rir, tosse. Se rir muito, vem a tosse. Doutora, eu não tenho falta de ar nenhuma, eu não tenho asma. Não tenho asma. Então, mas se rir muito, tosse, sim. Então isso era uma corrida. Isso não aguento. Não aguenta porquê? Porque me dói o peito e fica a tossir. Então, mas isso se calhar é asma. Não, eu nunca fui para a urgência com falta de ar. Ou seja, muitas vezes a asma é, tenho falta de ar e vou à urgência. São vários níveis. A tosse, a pieira, aquele ruído agudo, a pressão no peito para respirar e, no fundo, a sensação de falta de ar ou menor tolerância ao esforço. Portanto, começar a notar, eu agora subo escadas, dou uma corrida, quando falo muito, muito rápido, começa a ficar um bocado ofegante e começa a dizer, doutora, mas não estou habituada ao esforço. Calma. Era isso que eu lhe ia dizer, mas se calhar é falta de fazer exercício físico. Também pode ser, mas se for só falta de fazer exercício físico, eu tenho um cansaço muscular e eu vou perguntar, então e à noite? Às vezes, quando está a dormir na cama, houve essa pieira ou às vezes tosse? Sim, então não é só do exercício físico. Há uma inflamação, há sinais da noite, sinais com o esforço e, por exemplo, com o frio. Esta altura do ano, estamos em novembro, Sim. é uma altura em que há umidade, em que há aumento dos ácaros no meio ambiente, portanto o outono também é uma altura que sobem muito os ácaros, e os ácaros são tipo os bichinhos do pó. 90% dos alérgicos têm qualquer coisa aos ácaros. Também estou a exagerar um bocadinho, mas é dos alergénios mais frequentes. E estamos numa altura em que as tosses, os ranhos, os espirros, o pingo, a falta de ar é muito frequente, porque há constipações, porque há vírus, mas porque há muito mais alergia nesta altura. E é preciso estar atento e procurar um médico especialista para perceber os sintomas e se pode ser doença alérgica. Muito bem. Então, sendo uma doença alérgica e falando aqui dos ácaros, há alguma coisa que se pode fazer para atenuar? Primeiro para atenuar ou cuidados a ter, que se calhar toda a gente pode ter, não é? Mesmo que não seja alérgico. Sim, eu acho que as medidas dos ácaros são medidas para limpar o pó da casa, toda a gente deve ter e toda a gente geralmente tem. Mas há coisas muito simples como, portanto, não ter alcatifas em casa. Portanto, os ácaros vivem na umidade, com o aumento da umidade, com o calorzinho e com as coisas fofinhas e têxteis. Então o que é isso? Os sofazinhos, as almofadas, os colchões, os edredons, as mantinhas com pelo, as alcatifas, os tapetes felpudos, os peluches. Portanto, se nós pensarmos numa decoração de uma casa simples, fácil de limpar, que acumule pouco pó. Aspirar a casa, aspirar os colchões e a almofada. É fundamental. Aspirar os colchões e as almofadas. Para o alérgico, temos que pensar numa coisa. Pode ser importante ter uma capa anti-ácaros. Portanto, aí já estamos a falar do doente que já sabe que é alérgico aos ácaros, já aspirou, já mandou aspirar. Calma, mandou aspirar. Não pode aspirar, não é? Se for Deve alérgico. evitar. Pronto, se tiver que ser, obviamente, quer dizer, não é, na realidade, usar uma máscara, portanto, tentar evitar. O pano úmido é melhor do que uma mopa sem ser úmida. Mas pronto, uma boa aspiração, ter uma noção de que aumentar ou diminuir a umidade em casa faz diferença. As casas úmidas têm mais ácaros, portanto é preciso desumidificar. Às vezes também há aqueles aparelhos purificadores do ar, mas quer dizer, é um investimento grande. Não é preciso ter um purificador do ar para diminuir os ácaros. É muito mais importante não ter alcatifas, não ter tapetes. Aspirar, ter uma capa de colchão e de almofada. E se na mesma eu tenho queixas, desumidificar e pensar num purificador de ar, é a última linha, não é? Mas se eu for muito, muito, muito alérgico, eu até posso ter todas estas medidas de evicção, mas a concentração dos ácaros, mesmo que seja mínima, eu vou ter queixas. Então aí preciso, obviamente, de um tratamento, passa por medicação e pode passar por uma vacina das alergias em que eu consiga andar para trás na doença. Então, falando de tratamento, são medicamentos, asma eu acho que as pessoas até conhecem, mas que medicamentos é que há? E estava a explicar que há vários medicamentos consoante o perfil das pessoas? Sim, no fundo, há uma regra geral, nós seguimos, é uma medicina tradicional, a medicina tradicional tem, e eu sou dessa medicina clássica tradicional, e essa é a ciência que eu domino. Portanto,
nós seguimos guidelines ou recomendações internacionais do tratamento das doenças, que são mundialmente construídas de acordo com as investigações científicas e a eficácia da medicação. E eficácia da medicação e segurança consoante as idades. Portanto, nós baseamos os tratamentos com essa evidência científica. E existem primeiras linhas de tratamento e segundas linhas de tratamento, independentemente do doente que temos à frente. E, portanto, por exemplo, uma rinite alérgica, se é uma doença inflamatória do nariz, eu preciso de uma coisa para me desinflamar o nariz. Se eu tenho asma e é uma doença inflamatória dos brônquios, eu preciso de um anti-inflamatório para os brônquios. Se eu tenho na pele uma pele demasiado seca e inflamada, a primeira coisa tem que lavar como deve ser e ter um creme hidratante. São primeiras linhas, não precisam de ser medicamentos. Sim. Na caso da rinite, obviamente que um spray nasal é fundamental, um spray nasal que tem corticoide, isto é muito importante agora dizer. Corticoide não é a velhinha cortisona. Não é? Não é a velhinha cortisona, em que se eu fizer um tratamento com cortisona em comprimidos ou injeções, eu tenho uma distribuição desse medicamento na circulação sanguínea. E eu tenho um efeito secundário. Se eu tiver um corticoide derivado da cortisona em microdoses... Mas tem a ver, então. Não, é filho, afastado... É parente afastado. É como dizermos, por exemplo, pensar no último antibiótico de última geração para matar aquela coisa resistente. E eu vou dizer que é igual à velha penicilina, que é ideal, a velha penicilina é ótima, mas eu quando trato aquele ex-libris, eu vou ter que usar um ex-libris. Quando eu estou a falar de um corticoide para colocar no nariz, eu estou a falar de uma molécula altamente avançada que foi construída para só ter, por exemplo, a potência ou a ligação aqui nas fossas nasais a tratar o nariz. Não me vai entrar em quantidade suficiente na circulação para ter efeito secundário, a não ser que eu abra o spray e beba o spray. Não é? Portanto, não é suposto, não é suposto. Pronto, portanto, temos várias linhas de tratamento. E depois temos os antialérgicos, que são os comprimidos que se tomam, os xaropes para as alergias. E muitas vezes há a ideia que se eu tenho alergia, eu devo tratar com xarope ou comprimido das alergias só. Está errado. A alergia é uma doença inflamatória, portanto, a primeira linha são os anti-inflamatórios. E depois eu posso usar um antialérgico para tirar comichão e espirros. Mas não me tira ranho nem inflamação do nariz. Portanto, os tratamentos vão ser adaptados às queixas. E depois existe uma outra linha, que é quando os doentes são graves, nada disto já funciona. Quando o doente é grave, eu tenho uma coisa hoje chamada terapêutica biológica, que são, no fundo, não podemos dizer fármacos, mas são produtos e moléculas que são construídos e feitos para entrarem no seu organismo e irem à sua via que está alterada e mudarem essa via. E dizerem, agora não vais responder assim. E porquê que isto é importante? Porque não vão para outros órgãos. Não são metabolizados no fígado. A imunologia é um mundo maravilhoso. Mas em todas as outras especialidades, nós já temos isto, as terapêuticas biológicas. A medicina está a avançar muito. Portanto, em todas as doenças neurológicas, gastroenterológicas, alergológicas, nós já temos terapêuticas altamente dirigíveis e que atuam numa só via. Imagine que temos 4 vias de doença, A, B, C e D. E eu sei que a sua é D e a dela é A. Sim. Eu já sei isto na medicina. E eu sei que se eu lhe der um anticorpo ou uma tal molécula biológica que atua na via A, para si vai pela boa, para o seu fenotipo, para o seu perfil. Sim. E para ela será o outro biológico que atua só na via D. Portanto, quando eu compro um medicamento na farmácia normal e um fármaco, não é isto que eu consigo. Porque, lá está, é igual para toda a gente. Gerais. Mas estes biológicos são dirigidos para uma determinada via que está alterada naquele indivíduo. Isso está disponível onde? Como é que isso... Infelizmente, apenas no Sistema Nacional de Saúde. E este é um dos aspectos mais importantes em nível de saúde nacional. São medicamentos caros, não são acessíveis a todos. E uma das batalhas que as sociedades científicas têm tido, à custa também da ajuda das associações de doentes, é que todos os medicamentos devem estar disponíveis para todas as pessoas. Eu, quando trabalhava no Sistema Nacional de Saúde, mais de 15 anos dedicada, era para pedir, para no fundo também conseguir dar acesso às pessoas, aos tratamentos de última linha, nos doentes graves, porque gosto, nos doentes graves, de poder ter acesso a todos os fármacos, a todos os biológicos, e não é porque você escolheu ter uma medicina privada e ter um seguro de saúde. E que agora não é bem escolhido, é quase obrigado. Exatamente. Não tem sentido que no nosso país não possamos ter acesso às terapêuticas biológicas por termos escolhido ou optado, porque foi a única forma que tivemos de ter acesso à saúde, estarmos num serviço privado. Realidade. Pronto, e portanto... É por quais
quais é contraditório, não é? Porque pensa-se que quem vai ao Serviço Nacional de Saúde não consegue, o médico não pode, atende-me ali a correr, tudo isto. Mas depois está-nos a dizer que é lá que eles têm... É isso, não é assim. Não é assim. Eu creio é que a dificuldade de aceder e de ter resposta rápida no Serviço Nacional de Saúde é um problema. É um problema há anos, não é? E então, portanto, cada vez está mais difícil aceder. Tem havido uma fuga muito grande dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde por descontentamento e desvalorização. Não creio que tenha só a ver nos últimos meses, acho que é a terceira médica que em pouco tempo saiu do Serviço Nacional. Nós aqui, que não falamos só com médicos, falamos com quem faz bolachas, com quem faz bolos, com quem dança, com mulheres de tantas áreas. Mas nós aqui, acho que em poucos meses é a terceira médica que nos diz isto. Eu gosto muito, mas... Nós assistimos muito isto nos últimos 5 anos ainda mais e tem muito a ver com o descontentamento global. Acho que é muito fácil dizer que é por causa do dinheiro. Eu acho que o mais verdadeiro tem muito a ver com a noção de valorização profissional e da dedicação. E porque realmente quem está no Sistema Nacional de Saúde, e eu tenho alguma mágoa por ter deixado e tenho algum arrependimento porque aquilo que me mantinha no Sistema Nacional de Saúde é o cuidado de todas as pessoas, é sentir que sou acessível a todos. Mas dentro do Sistema Nacional de Saúde tínhamos e temos ainda em alguns serviços, os melhores médicos, que são os mesmos que estão sentados no privado. São os mesmos que estão sentados no privado. E, portanto, que temos os melhores recursos, mas não temos uma organização que não está bem feita em termos de recursos. Nem é só falta de recursos, mas é a organização. E depois, por exemplo, o acesso à terapêutica biológica, porque são terapêuticas de última linha e caras. Se todos pagamos para termos Sistema Nacional de Saúde, todos devíamos ter acesso. Mas, de facto, é preciso também haver regras de acesso, porque os fármacos são muito caros. Estes fármacos biológicos têm um custo gigantesco. A pessoa, no seu regime normal, não consegue suportar tratamentos de 3 mil, 5 mil euros, 10 mil euros por mês. E, portanto, tem que ir ao Serviço Nacional de Saúde para ter acesso. E, sim, é lá que está a última linha de geração de tratamentos. Não é que não estejam acessíveis no privado, mas no privado os seguros não o suportam. Atualmente ainda não o suportam. Portanto, é uma questão aqui de acesso. E na alergologia temos tido essa batalha e esperamos que no futuro próximo consigamos ter formas também de controle, porque não é só ir ao privado e prescrever naturalmente terapêutica biológica. É haver um critério, tem que haver critérios e nem todas as pessoas são tratadas da mesma forma, consoante a gravidade da doença, mas todos devem ter acesso. Gravidade e também uma questão das idades e de expectativa média de vida, não é? Sim, mas sabe que atualmente o que é um jovem, não é? Portanto, o que é o que é um jovem? Não é porque uma pessoa tem acima dos 65 anos, 70 e tal anos, 80 anos e que não tem uma doença com indicação para terapêutica biológica e não pode fazer. Às vezes eu posso ter uma pessoa com 50 anos e tem pior prognóstico porque a doença está mais avançada, mas sempre a terapêutica biológica está aprovada em algumas delas a partir dos 6 meses de idade. A partir dos 6 meses de idade. Há doenças graves que neste momento já têm aprovação a partir dos 6 meses de idade nas doenças alérgicas. Pronto, e portanto isto é preciso perceber que quando a doença é realmente grave nós temos que ter uma solução. Não é a maioria, não é a maioria. Estamos a falar 5, 10% da população, mas esses 5 a 10% têm que ter acesso. E esse tratamento permite aqui a pessoa ter uma grande melhoria da qualidade de vida ou ficar curada mesmo? Não. Nós não conseguimos curar aquilo que geneticamente é determinado, não é? Então, o que nós fazemos na doença alérgica, nesse terapêutica biológica, é nós aliviamos sintomas, tiramos o uso de medicação, tiramos efeitos secundários de uma medicação pesadíssima, porque são doentes muito graves, e modificamos um bocadinho a doença no sentido de um prognóstico melhor. Não curamos. O que é que nós temos acessível que podemos curar, ou mais próximo de curar? São as vacinas das alergias. Exato, que era o que eu lhe ia perguntar agora. As vacinas das alergias é uma coisa muito mais acessível, na mesma é o doente que paga do seu bolso, portanto é como ir comprar um medicamento à farmácia, neste caso, e não tem... São vacinas do quê? Olha, se for alérgico aos ácaros, é uma vacina com ácaros. Se for alérgico ao pólen, é uma vacina com pólen. Não fazia ideia que havia vacinas contra os ácaros. É fabuloso já há mais de 20 e tal anos. Pronto, exatamente. Eu também não tenho muitos problemas com os ácaros. Eles se calhar têm medo de mim e fogem, não sei. A vacina o que faz é ensinar o seu corpo a tolerar. Portanto, se você for alérgico aos ácaros, eu lhe der ácaros metodicamente, sempre no mesmo intervalo, com a mesma duração. Ao final de X tempo, eu ensinei o seu corpo a tolerar aquilo que eu estou a dar. Não é uma vacina que se toma uma vez e já está.
Não é que não. É a vacina, o termo certo é imunoterapia com alergénios, portanto, esse é um nome pomposo, que é, eu dou aquilo que você tem alergia para induzir tolerância, dessensibilizo, são vários termos sinónimos, obrigo-a a deixar de estar sensível àquele alergénio, porque satura o seu sistema imunitário e diga, afinal é suposto tolerar, toma lá isto. Sim. Toma mais outra vez, toma outra vez. E a da altura o seu corpo diz, ok, então não é suposto espirrar, pingar, tossir, ter falta de ar, ter alergia na pele e Não é dessensibiliza. preciso ficar isto tudo. E, portanto, nas vacinas nós fazemos 3 a 5 anos de tratamento. Se for oral, porque pode ser dado em gotas ou em spray debaixo da língua, tem que ser tomado todos os dias em casa, de 3 a 5 anos. É uma concentração muito baixa e, portanto, está a pôr todos os dias gotas de ácaros. Se for injetável, são injeções a cada 4 semanas. Uma vez por mês, leva uma dose de ácaros. Volta passado um mês, uma dose de ácaros, durante 3 a 5 anos. Durante o primeiro ano ainda há alguns sintomas, a partir do segundo e terceiro ano há diminuição da doença. Mas isto é quem vive com doença. Repare, está carregado de medicação, isto tem sempre. Mesmo medicado, a tomar comprimidos tem queixas. Mesmo com spray nasal tem sintomas. E não ganha habituação com tanta medicação. Também por isso, nesse fenómeno, nós começamos a perceber que como a doença se mantém, apesar da medicação, a pessoa continua a precisar para estar bem, é uma forma de pouparmos o uso de medicação se fizermos uma vacina, porque vamos à causa. Sim. A medicação tira os sintomas, mas não vai à causa. A vacina vai à causa. E para além disso, quando terminamos a vacina, temos um tempo de proteção e temos menor tendência para evoluir na doença alérgica. Muitas vezes, 5, 8 anos depois de fazermos a vacina, ainda temos essa proteção. E podemos voltar a fazer vacina noutra altura. Podemos fazer na mulher grávida e podemos fazer na criança a partir dos 5 anos de idade. Na mulher grávida? Sim. Não estamos a dar um medicamento. Estamos a dar ácaros, estamos a dar pólenes. Nós não estamos a induzir uma doença, nem a dar um medicamento, que é um produto químico que vai entrar no organismo. Pois, Estamos a dar dos químicos. um ácaro. É a mesma maneira como faz a vacina do Covid Sim. na grávida ou a vacina da gripe na grávida. Portanto, depois depende dos consensos, mas durante a gravidez não afeta ter contacto com o ácaro ou com o pólen para ter uma dessensibilização. Se você aparecer grávida na primeira consulta, quer fazer vacina, vou-lhe dizer, olha, tenha lá o bebê e pronto. Não é no início da gravidez, durante a gravidez. Mas se eu tiver uma mulher que já faz vacina e que engravida, eu posso de forma segura manter a vacina, não tenho que a parar. E, Já está habituado. e depois desta vacina, são muitos os testemunhos de melhoria? Muito feedback? É o tratamento que muda a doença alérgica com mais de 80% de eficácia. 80%? O que é preciso é fazer detalhadamente ao seu perfil de alergia. Se você for alérgica a 3 ácaros e eu disser, vamos fazer... Há vários tipos. Sim. Há nem sequer ácaros, nem sequer é um... Assim, muito. É isso. Oh, meu Deus! E é exatamente isso. E é aí que temos, no fundo, Ai, a dos bichos. parte principal da vacina. Se você for alérgica, vamos ao mesmo, a 4 ácaros. Mas para si o ácaro 1 e o 2 forem o principal, eu tenho que lhe dar uma vacina com o ácaro 1 e o ácaro 2. Se eu lhe der uma vacina com ácaros, mas tem o 3 e 4, você não vai responder. Se o caso dela for oposto, portanto, eu tenho que escolher a vacina de acordo com o perfil de alergia do Portanto, doente. antes disto já há exames para conhecer detalhadamente esta Exatamente. alergia. Nós sabemos, Olá. neste momento, Ai. a molécula. Nós fazemos um teste na pele e diz positivo ou negativo, alérgico ou não. Depois fazemos análises no sangue. E nas análises no sangue podemos pedir a molécula exata para saber se você é alérgico à molécula 1, 2, 3 ou 4. Estou a dar um exemplo. E você pode ser alérgico a 1 e a 2 e ela ser a 23. Pronto. Ou a molécula do ácaro 23. Sim. E então a sua vacina tem que ter a molécula 23 e a dela tem que ter a E molécula essas 23. vacinas já existem assim? Parece-me uma coisa muito personalizada. É, muito personalizada. Pronto, já existe, já existe. Nós, neste momento, o que fazemos é prescrevemos. Os laboratórios das vacinas, não há produção nacional. Atualmente, a maior parte é no resto da Península Ibérica, em Espanha, mas também outras fábricas a nível europeu, mas que também existem multinacionais fora da Europa e que têm essa representação. E nós prescrevemos para cada doente com a constituição da vacina que queremos, com ácaros, com pelos de animais. Neste momento é alérgico ao cão. E não vive sem o cão e tem muitos sintomas, nós já, por exemplo, um veterinário, imagina que é um veterinário, não é? Portanto, nós conseguimos neste momento desensibilizar. Vamos curar para o resto da vida? Não. Mas diminuímos muito a doença e o uso de medicação e, portanto, já conseguimos ter um efeito modificador, de facto, da doença com a vacina. Sim, porque toda a gente conhece, ou pelo menos eu esta é a minha ideia, o meu conceito que medicação para as alergias é aquilo, se eu precisar de dormir um bocadinho a noite toda, é tomar ali um antialérgico, aquilo... Já não é assim também. Já não é assim? Os mais antigos antialérgicos faziam isso. Os mais antigos.
Eram. Os mais O meu filho antigos. ainda há pouco tempo tomou quando foi a varicela e aquilo. Mas a ele eu acho que lhe funcionou ao contrário. Disseram que o miúdo ia É ficar isso a mesmo. dormir e o miúdo ficou aos pinotes maluco. Isso é um efeito que às vezes acontece. Os antihistamínicos de primeira geração, os mais antigos, davam sonolência. Era de uns efeitos secundários mais conhecidos. Os novos antihistamínicos já não dão sonolência. Claro que cada doente é um doente. Mas os novos antihistamínicos já não passam, uma coisa, vou dizer um nome pomposo, a barreira hematoencefálica, que é aquilo que passa para a nossa circulação cerebral. Os antigos passavam. Então os por isso é que atuais já não ficou a dormir. geralmente não. Mas pode você ter um efeito chamado paradoxal, que é quando toma antihistamínico que dava sonolência, ter o efeito contrário nos miúdos. E eles ficam histéricos ou passam a noite em pesadelo. Não, Pode acontecer. sabe como é que eu descobri? Foi uma amiga que me salvou, que por acaso falámos. Eu disse, eu não sei o que é que se passa com o miúdo. O miúdo, eu disse, estás a tomar isto? Sim. A minha filha ficou. Eu nem quis saber se o médico disse que era para tomar 4 ou 5 dias. Aquilo era varicela, vai passar por si. Claro. Já não tomou nem no quarto nem no quinto dia. Quando eu percebi, maravilha, é porque aquilo foi um caos. Mas a e a minha parte filha até boa- não é assim tão... A parte boa é que Parecia que o meu estava... Imaginas, a coçar-se, a não querer pôr as coisas para as borbulhas da varicela. Depois tomava aquilo, ficava... Aquilo... Sim. Meu Deus. Mas a parte boa é saber que existem outras alternativas e que ele pode ter isso ótimo. com esse e não ter com outro. O mais importante é dizer, com este ele faz isto. Sim, sim. Mas Pode com o outro acreditar tem que se medida- voltarem a tentar... Não, esse não diz logo, A ele mim- tem o efeito A mim contrário. não me enganam, a mim não me enganam mais. Dá outro. Só se olha, fica o doutor com ele em casa. Onde é que a podem encontrar, doutora Sofia? Já viu que isto é muito light, não é? Sim. E eu acho que devíamos fazer uma segunda rápido. ronda deste programa só sobre as alergias de pele e coisas de pele. Mas pronto. Sim, Onde se é que vocês as me podem derem encontrar? corda, eu não me calo, mas já expliquei muita coisa. Sim. Explicou. Então, eu trabalho no Joaquim Chaves Saúde, que é um grupo grande de saúde, que é mais conhecido pela parte laboratorial, mas tem métodos complementares diagnósticos espetaculares. E trabalho no Joaquim Chaves Saúde em Miraflores, em Cascais, e trabalho no Hospital da Luz já há muitos anos, em Oeiras e nas Torres de Lisboa. E estou sempre passível também para consultas online. Atualmente, também sem consultas online, nós também... Não é? Consultas online. Também faço E consultas tem o online. seu perfil, que nem, quase nem falámos dele, que É verdade, é um projeto pessoal, não é? Falámos Mas que é com- maravilhoso porque ensina muitas coisas. O objetivo era esse, portanto, eu criei a página um bocadinho por diversão, não foi com o intuito... E é nenhum muito bem profissional. disposta também na página. Pois, gosta de comunicar, não é? Tem essa E porque facilidade. achei que eu tive muitos doentes quando saí do hospital onde trabalhei e onde fui diretora de serviço e que queriam saber onde é que eu estava. E são pessoas que me procuravam, e não me procuravam na privada, onde eu já fazia, procuravam no SNS. E se calhar eu nunca tive essa preocupação de, no mundo digital, estar presente para as pessoas me encontrarem. E depois comecei a achar alguma piada, incentivada pelos miúdos em casa, e como eu gosto de comunicar e explicar, e os doentes conhecem-me como a médica que explica, eu poder tornar isso um bocadinho uma página. E então é uma brincadeira, mas o que é que eu sinto? Que passo a mensagem de uma forma simples e o feedback que tenho é que realmente como descomplico. E o grande objetivo é descomplicar, como já há tantas páginas, não tem nada de novo em termos de conceitos, há outras páginas que também fazem isso, mas no fundo é descomplicar os termos alérgicos e sobretudo fazer com que as pessoas, aquilo que as pessoas me perguntam na consulta e as situações de vida real que eu tenho, transparecer para a página, mostrando quais são as vossas dúvidas e em que é que eu posso ajudar. E é uma coisa que até me diverte, dá-me uma certa, dá-me paixão, eu tenho paixão pelas coisas que faço. Tem. E enquanto tiver paixão, É uma animação. mantenho. Alergia-se. Alergia_se. Se alguma vez tiver tem alergia. que encontrar Instagram, muito bem. vale a pena, nem que seja para saber, para ter conhecimento. Adorámos tê-la cá. Muito obrigada. E se quiser, esse sofá está cá para vir mais vezes. Muito obrigada. Prometemos levar Obrigada, os ácaros. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem, um programa que passou a voar. É verdade, falámos aqui muitas coisas, mas já sabe, se precisa de ajuda nesta área específica, pode aqui encontrar a doutora Sofia Campina, ou então esta página, ou então um médico perto de si. E voltamos no próximo programa com mais convidadas, mais projetos. Portanto, não perca pelas 15 horas. E olhe, limpe os ácaros A, B, C, D, E e 500, faça uma festa, seja muito feliz e pronto. Nós voltamos com mais animação no próximo programa. Tchau, tchau. Hoje não tenho Tudo nenhuma bom. frase inspiradora. Foi bonito.